Olá, eu sou a Laura. Meus irmãos, minhas irmãs abençoadas. Hoje eu vou falar para vocês das 3 energias. Eu já falei, comecei a falar num short que eu fiz, mas o tempo lá é muito curto, não dá para falar tudo. A energia elétrica, a energia racional e a energia magnética. Nós somos regidos, controlados por essas 3 energias. A energia elétrica, ela controla o nosso pensamento. Desculpa. A energia elétrica controla o nosso pensamento. A energia magnética controla a nossa imaginação. E a energia racional controla o nosso sentimento com o nosso raciocínio. Isso eu já expliquei lá no outro vídeo. O que eu quero explicar agora é o seguinte: que nós aqui nesse mundo de matéria, todos nós somos aparelhos eletromagnéticos, aprendendo a ser aparelho racional, para depois se tornar em aparelhos racionais puros, ligado na energia racional. Por enquanto, nós somos aparelhos eletromagnéticos. Estamos aprendendo a ser aparelho racional. Depois da gente ligado na nossa energia aqui, que é da nossa pineal, a gente passa a ser aparelho racional verdadeiro. Para quando a gente fazer a nossa passagem, a gente se tornar puro, limpo e perfeito, com a energia divina. Tá? Essa energia aqui, que é a magnética, a elétrica, ela rege. A elétrica, ela rege os nossos pensamentos. A magnética rege o nossa imaginação. E a racional rege a nossa razão com o nosso sentimento. Aqui, 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 aqui. Bom, nós somos aparelhos, né? Eu falei que a gente é aparelho, e é mesmo. Quando o ser humano é aparelho elétrico, observa bem, presta bem atenção. Existe a antena, o aparelho bateria e o aparelho transformador, que é esse aqui. O aparelho antena, que é da energia elétrica, que somos nós, vocês vão se identificar bem com isso aqui. Vai ser bom para vocês, vai ajudar muito vocês se vocês se identificarem com isso aqui. As pessoas que são aparelho elétrico, elas são ansiosas, pensa muito, muito mesmo. Pessoas assim da mente elétrica mesmo. Elas não ficam quietas, elas pensam. E cria, são criadoras, são bastante hiperativas. Os aparelhos elétricos, é daí que vem os grandes inventores, os criadores que inventam
os inventos aí da matéria aí. O aparelho magnético, não, deixa eu terminar. O aparelho elétrico, ele capta energia do sol, das estrelas e da água. O aparelho magnético, ele é uma bateria. Esse aqui é a antena, esse aqui é a bateria. A bateria, ela capta energia da terra, dos animais e dos vegetais. E dos humanos também. A pessoa que é aparelho magnético, ele é calado, ele não fala, ele recebe tudo dentro dele, as ofensas, as tristezas, as mágoas. Às vezes ele quer até falar, mas não consegue. Ele fica guardando dentro dele. Resultado, se arrebenta todo. Aí vem as doenças, né? Que aí a pessoa não sabe de onde que vem. Ah, está doente disso, está doente daquilo, está sentindo, tem câncer, tem doença na tiroide, porque na tiroide, essa doença que ataca aqui, ó, porque a pessoa fica segurando, segurando. E fica muito doente. A diferença do aparelho elétrico, que ele fica perturbado, porque ele usa muito a mente elétrica dele e não tem equilíbrio. Geralmente, antigamente eles falavam, fulano ficou louco de tanto pensar, fulano ficou louco de tanto estudar. Acontece isso porque não tem equilíbrio. O aparelho racional é o transformador. Quem é aparelho racional, ele é transformador. O aparelho aqui, animal racional, não importa. Aparelho racional, animal racional, não importa. Ele começa como animal racional sendo transformador. É o começo. Esse aparelho aqui, aonde ele chega, ele transforma tudo ao seu redor. São essas pessoas que, quando chegam num ambiente, as energias mudam. Não tem gente que fala assim, eu tava com uma dor de cabeça, você chegou perto de mim e sarou. Eu tava me sentindo tão cansada, a sua energia é tão boa que você chegou perto de mim, transformou a energia. Esse é o aparelho transformador. As pessoas não sabem disso. Por isso que eu falei lá no short. Temos que aprender a equilibrar essa energia com essa com essa. Se a gente não souber fazer esse equilíbrio, esse com esse, esse com esse e esse, a gente fica sofrendo aqui. Sofrendo sem saber por que está sofrendo. Não sabe por quê. Aí, foi Deus que quis. É sina. É o destino. É maldição. Não, não é não. É falta de conhecimento mesmo. É falta de equilibrar essas três energias aqui, ó. Fazer o equilíbrio. Falta de se conhecer. Se conhecer. Se conhecer. E aceitar que nós somos aparelhos elétrico e magnético. E aparelho racional. Nós somos um dínamo gerador de energia 24 horas. Estamos aí, ó, gerando energia aí, ó. Boa ou ruim, mas estamos gerando. E a energia volta para onde? Para quem está gerando ela, não é? Se a gente gera energia positiva, energia boa, ela vai voltar para onde? Para quem gerou. Volta para a gente. E beneficia outras pessoas também, né? Então, por isso que fala, você tem que vigiar seus pensamentos.
Tem que cuidar dos pensamentos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse aparelho aqui, que é o aparelho transformador, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês estão passando numa rua e acontece um acidente naquela rua, a pessoa está lá, caída, lá, e o socorro ainda não chegou. O que vai acontecer? Os anjos, os protetores, eu vou falar anjos, que é mais fácil para vocês entenderem. Os protetores, os anjos, os cuidadores que estão na espiritualidade, que cuida daquela pessoa que está ali acidentada, eles chegam imediatamente para socorrer aquela pessoa ali, para esperar o socorro da terra vir. Esperar a ambulância, o bombeiro chegar, porque demora muito aqui, principalmente em cidade grande, né? Aí entra em função o aparelho aqui, ó, esse aparelho aqui, ó. O transformador entra em função. Se tiver alguma pessoa ali em redor daquela pessoa que está acidentada ali, uma pessoa só basta. Que é aqui transformador, os anjos que estão ali acompanhando, os protetores, eles vão pegar energia do transformador para fazer com que os médicos, os paramédicos, venham o mais rápido possível, conecta com eles. Vai fazer com que a ambulância corra mais rápido, a estrada limpa, os carros saem da frente, não vai deixar acontecer nada. Ele está ali, ele está ajudando para que aquela energia seja restaurada. Agora, o bateria, quando tem um bateria ali, o que vai acontecer com a bateria? Ai, o bateria faz uma função muito boa junto com o transformador. Eles trabalham junto aqui, ó, bateria e transformador, bateria e transformador. O bateria se conecta com a família da pessoa. Nossa, será que ele tem família? Cadê a família? Tem pai, tem mãe, tem família. Vamos avisar a família. O bateria aqui, ó, ajuda a pessoa que é bateria. A pessoa que é bateria. A pessoa que é antena. Nossa, a pessoa que é antena, ela vai se conectar. Ela vai fazer com que essa energia, essa e essa trabalhem em conjunto. As pessoas da bateria, aquela pessoa que é bateria, que fica guardando tudo dentro de si e não sabe por quê, nesse momento aqui, quando ela vê uma pessoa, não importa que não seja da família, caída no chão, ela vai se compadecer. Ela vai sentir empatia. Resultado, aquilo que está guardado dentro dela vai transformando. Vai transformando. E ela ajuda de uma maneira ou de outra. Ele doa energia, ectoplasma. Bateria doa energia, ectoplasma. Fluido, energia do próprio corpo dele, a essência. Se a pessoa está lá se esvaindo, os anjos pegam a energia daquela pessoa, vai lá e cuida daquela pessoa para que ela não tenha uma hemorragia, para esperar os metros da terra chegar. Entendeu? Ó, energia racional, energia elétrica, energia magnética. A energia magnética é tudo ligado, um cuidando do outro, é tudo ligado. Essas três energias têm que trabalhar ligada uma na outra, para dar tudo certo. Aí o socorro chega, pega aquela pessoa, leva. Ou então, se uma pessoa está
está muito triste, está em depressão. E vai caminhando por uma estrada e lá na frente tem uma ponte, tem um precipício. E ela vem na cabeça dela pela energia do pensamento. Que nossos pensamentos, maior parte do nosso pensamento não é nosso, não. Se a gente não tiver equilíbrio, os pensamentos, a maior parte não é nosso, não. Vem de fora. Aí começa a falar na cabeça daquela pessoa. Ah, faz, vai lá, é alto. Vai. Pula, 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 pula. E a pessoa vai, naquela tristeza, naquela angústia. E o que vai acontecer? O transformador que está por cima vê tudo. Imediatamente ele acessa imediatamente uma bateria para vir correndo próximo daquela pessoa ali, ó. Para vir não deixar. E o antena tá ali, puxando energia. O antena tá ali, puxando, animando, cuidando. Agora, quando a pessoa não tem equilíbrio entre essas três energias, o que vai acontecer? Nada. A pessoa fica por conta de si mesma. Fica por conta própria. É onde acontece tantas coisas, né? Tanta coisa triste, né? Falta de equilíbrio aqui, ó. Ó. Antena, bateria e transformador. Nós somos 3 em 1. A gente capta a energia, transforma ela, energia magnética, transforma na nossa cabeça, cria, faz criações. A bateria capta energia, guarda aqui, guarda. Ai, tô sofrendo, sofre de depressão e fica guardando. Tem que doar energia, doar ectoplasma. E o transformador equilibra essas duas, porque eles trabalham junto. O transformador tanto pega dessa aqui como dessa aqui, para fazer o trabalho na humanidade. Por isso que o Chico e outros aí, grandes espiritualistas, eles trabalhou até na hora de fazer a passagem, praticamente. Porque eles sabem disso aqui, eles sabem da importância de ser aparelho. Não precisa a pessoa desenvolver para ser aparelho, não. Não precisa ir para o centro espírita, não precisa ir. Só se a pessoa quiser mesmo, mas não precisa. Não tem precisão disso, não. Basta a pessoa ter consciência, saber, se conhecer. Ah, eu acho que eu sou bateria. Eu guardo tudo que tem de mim. Bom ou ruim, eu guardo. Nossa. Aí o outro fala, não, eu sou antena. Ai, eu capto tudo que está no universo, no mundo. Eu pego tudo. Aí o outro fala, nossa, eu sou transformador. Onde eu chego, as coisas se resolvem, eu ajudo a resolver as coisas ficam mais fácil. Sou transformador. Isso é conhecer a si mesmo, isso é trabalhar dentro de si mesmo, aperfeiçoar cada vez mais essa ferramenta que a gente carrega aqui na nossa cabeça. Nós temos 3 máquinas aqui na cabeça, ó. A máquina do pensamento, a máquina da imaginação e a máquina do raciocínio. Em outro vídeo eu vou falar sobre essas 3 máquinas. Vocês estão entendendo? Então agora, vou falar um pouquinho também sobre o sentimento. As pessoas, nós estamos aqui, já falei muitas vezes, vou repetir, para aprender a nos resolver, a nos transformar, principalmente
aprender a resolver os nossos sentimentos com a gente mesmo. Que muitas vezes a gente nem sabe quem é a gente mesmo, né? A gente às vezes pergunta, quem sou eu? Eu não sei nem quem eu sou. Então, a gente está aqui para aprender, meus irmãos. Aprender a viver, para saber viver e saber como viver. E para saber como viver, a gente tem que aprender a se conhecer. A trabalhar os nossos sentimentos. Aí, a gente passa a ter equilíbrio aqui. A vida fica mais fácil, mais leve. Então, agora eu vou contar uma historinha para vocês sobre o valor do sentimento. É uma historinha bem curta, mas muito bonita. Na época em que Jesus andava fazendo as curas dele, lá pelo mundo, para lá onde ele existiu, Oriente Médio para lá. Então ele tinha os apóstolos, né? Mas o que mais andava com ele era Pedro. Aí um dia ele estava saindo um povoado para ir para outro povoado. E naquela época eles carregavam as comidas deles naquela sacola, assim, tinha um sacolão assim, que eles punham assim atravessado, ali eles carregavam. A água, a merenda deles, o dinheiro que eles ganhavam, eles carregavam tudo ali. E aí, eles andando naquela estrada, saindo já de um povoado. E eles passou, na beira da estrada tinha um casebre. Simples. E eles passou em frente a esse casebre e passou assim uns 5 passos depois. Aí escutou uma voz gritando. Ai, meu Deus, socorro, me ajuda, que dor, eu não aguento mais sentir tanta dor, tenha misericórdia. Aí Jesus passou e Pedro parou e falou, mestre, olha ali, tem alguém pedindo ajuda ali naquele casebre ali, vamos lá ver, mestre, vamos ver o que aquela pessoa está precisando. Aí Jesus voltou, chegou lá, empurrou a porta, tinha um homem deitado em cima de umas tábuas lá, uma cama improvisada, e gemendo de dor, não andava, e falando que estava com muita dor, estava sofrendo muito, e do lado tinha uma mesa rústica assim. Aí Jesus pegou, enfiou a mão naquela capanga, não sei se vocês devem saber, para mim, na onde eu cresci, meus tios falavam capanga, né? Minha avó, meus avós, é aquele embornal. Enfiou a mão ali e tirou umas folhas. E pôs em cima da mesa e falou para ele, faz o chá dessas folhas e bebe durante 3 dias que você vai ficar bom. E saiu. Aí foram lá para o outro povoado, ficaram dias e dias, de lá foram para outro, aí eles vêm voltando. No mesma estrada. Aí passou pelo casebre, a hora que passou, o homem gritando a mesma coisa, pedindo socorro, gritando. Aí Pedro, mestre, volta, mestre. Essa pessoa não sarou, não, ele está sofrendo, vamos lá ver o que ele quer. Jesus, com aquela paciência toda dele, voltou. E entrou e olhou as folhas que ele tinha dado, o vento tinha derrubado, tinha pouca em cima da mesa, a maioria estava no chão. Falou assim, você fez o chá daquelas folhas que eu dei para você fazer? Não, veio umas pessoas aqui e falou que isso aí não adianta não, que isso aí não vale nada não. Aí Jesus pegou, foi embora, deixou ele lá. Aí Pedro saiu reclamando, né? Que não podia fazer isso, porque estava errado, porque isso, porque aquilo. Aí foram, aí passou meses, ele passa ali de novo, tá lá o homem gritando a mesma coisa, Pedro faz Jesus voltar a entrar. Aí Jesus pegou
Tinha uma árvore assim que estava entrando na janela, que entrava um galho quase dentro da casinha dele. Jesus foi lá, quebrou um galho e pôs em cima da mesa e falou assim: ó, durante 7 dias você vai beber o chá dessas folhas e tomar o banho. Você vai sarar. 7 dias. E foi embora. Na volta, eles passam de volta, tá lá o homem gritando do mesmo jeito. Aí o Pedro não aceitava, né? Porque ele queria aprender. Aí ele falou, mestre, vamos voltar lá, né? Alguma coisa deve ter acontecido, porque ele não sarou. Aí Jesus empurrou a porta, entrou, falou assim para ele, por que você não fez o chá das folhas e o banho que eu te pedi? Não, eu não acredito nessas coisas, não, e eu não acredito, não tem fé com isso, não. Daí Jesus falou, tá bom, e saiu com Pedro. Daí Pedro ficou muito inconformado, bravo. Mas, mestre, o senhor não fez nada, você tem que curar ele, o senhor já curou tanta gente, mestre. Vamos voltar lá e curar ele. Aí Jesus parou, olhou para ele e falou, Pedro, tem pessoas que têm que aprender a sentir a sua própria dor para aprender a sentir a dor dos outros. Aí Pedro entendeu. É, meus irmãos, a vida nos ensina, né? A vida é um livro aberto. Feliz daquele que quer, que sabe ler e aprender no livro da vida, né? Gratidão.